Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal Espiritualidade Expandida. Eu me chamo Fernando dos Santos e hoje vamos expandir a nossa percepção do que realmente é o tal propósito. O que é isso? A gente ouve tanto falar, tem gente que fala que propósito você define, tem gente que fala que um propósito você encontra, que o propósito é algo espiritual, tem gente que fala que propósito é algo que nós mesmos temos que criar. Então, vamos esclarecer algumas coisas hoje. Para isso eu vou trazer 3 pontos para explicar e trazer mais compreensão sobre o que realmente é o propósito e o que a gente realmente precisa descobrir, qual que é a nossa missão em relação ao propósito. Como eu mencionei no vídeo anterior, a verdade ela é algo como um cristal composto por vários lados, por vários pontos de vista. E tudo isso, todos os pontos de vista unidos, compõem a verdade. Então não existe uma verdade absoluta. A verdade ela pode ser algo de 1000 faces. E da mesma forma é o propósito. Vamos para o primeiro ponto, que é a dualidade do corpo e do espírito. Primeiro, tenta visualizar você nesse momento ou vivendo a sua vida, fazendo qualquer coisa. Estar aqui parado já é fazer alguma coisa. Não fazer nada também é fazer algo. Cada fração de segundo recebe 2 energias. Uma que vem de cima e a outra que vem de baixo. E essas 2 energias elas se encontram agora, no momento agora. No momento presente, no eterno presente. E a partir desse momento, a gente cria uma realidade. Isso acontece 1000 vezes por segundo. É algo que não para de acontecer nunca. A criação ela é assim. E tudo aquilo que nós criamos vai depender do nosso estado de consciência nesse momento. Então, de acordo com o nosso estado de consciência sobre a nossa própria existência, nós vamos criando. Podemos, muitas vezes, procrastinar, podemos sair fazendo coisas adoidados, ou podemos fazer algo de forma consciente. Vou fazer isso, pego e faço. Muitas vezes, o que acontece quando a gente procrastina muito, quando a gente simplesmente parece que faz um monte de coisa e não sai do lugar, você faz um monte de coisa, tenta um monte de coisa e parece que a vida não anda. Parece que a gente está ali vivendo ano após ano, após ano, após ano, e parece que, na verdade, a gente só está repetindo o mesmo ano de muitos anos atrás. Isso vai acontecer porque essas 2 energias, elas estão desalinhadas. E aí quando a gente recebe elas, se não estamos conscientes, não sabemos o que fazer. Porque o espírito está querendo uma coisa, o corpo está querendo outra, nada disso está alinhado, nada disso está harmônico. E aí, com essas 2 energias, uma pedindo para ir para a esquerda, outra pedindo para ir para a direita, a gente simplesmente acaba, muitas vezes, ou indo para a vontade, para o propósito do que o corpo está querendo. Aí é onde entra muitas vezes a busca por prazeres imediatos, prazeres superficiais, ou a gente simplesmente fica parado. Vamos rolar o feed, vamos ficar assistindo TV, vamos ficar jogando, vamos fazer qualquer coisa. O segundo ponto é entender o que realmente é o tal propósito. Fica muitas discussões na internet e que não chegam a lugar nenhum, só ficam ali informações conflitantes. E quem realmente não entendeu o que é o propósito fica perdido no meio desse mar, dessas ondas que ficam jogando de um lado para o outro, a gente fica perdido. Eu, muito tempo, na verdade, acho que a maior busca da minha vida é por compreender exatamente esses detalhes. Que eu escuto uma coisa aqui, do outro lado escuto outra informação sobre a mesma coisa, e são coisas totalmente diferentes, o propósito é a mesma coisa. E o propósito desse canal, um dos propósitos desse canal é expandir essa consciência e conectar esses pontos. Revelar os detalhes para que aquilo que a gente não consegue enxergar tanto sentido
porque são informações completamente opostas, para que eu consiga trazer uma explicação para que faça sentido. E você descubra o que faz mais sentido para você, para o seu momento. Propósito, então, na verdade, ele é composto por 2 ou mais propósitos. Confuso, né? Primeiramente, a gente tem um propósito do espírito. O espírito, ele quer uma coisa e geralmente ela é simples, ela é sutil. Muitas vezes é falar com amor, falar com carinho. Muitas vezes o espírito apenas está querendo ser um ouvinte da outra pessoa que está trazendo alguma informação. O espírito, em essência, ele é simples. Ele não pede muito. Mas aquilo que ele pede, quando a gente manifesta através dele, o resultado é extremamente poderoso. E o outro ponto, a energia que vem de baixo, é o propósito do nosso corpo. E é um propósito que nós mesmos, racionalmente, podemos definir através das nossas vontades, através daquilo que a gente realmente ama, que a gente quer fazer, aquilo que mais nos gera empolgação. E nas sombras disso, o espírito, ele é luz. O nosso corpo, ele é luz e sombras. Então, nas nossas ações, existem essas duas coisas. Aquilo que a gente quer, muitas vezes pensando num bem maior. Quanto mais nós pensamos no coletivo, mais alinhados com o nosso espírito nós vamos ficar. Quando pensamos somente naquilo que... Quando eu penso somente no que eu quero, eu preciso encontrar uma maneira do meu espírito se manifestar. Esse propósito do corpo acontece em duas coisas. A gente define eles, define o que a gente quer fazer com propósito, com vontade de fazer aquilo. O propósito é isso, é a vontade, é a intenção de fazer algo. E ao longo da nossa vida, nós aprendemos a não fazer de propósito, não fazer com intenção. O propósito definido por nós é exatamente escolher fazer algo com a consciência e a intenção de fazer aquilo ali, assumindo total responsabilidade pelas consequências que aquilo vai trazer. E principalmente tendo exatamente a consciência das consequências das nossas ações, das nossas intenções, daquela ação que nós estamos realizando de propósito. E ao longo da vida, por conta de muitos medos, muitas culpas, por conta de toda uma sociedade, nós aprendemos a viver sem querer. Cara, acho que eu tenho muitas lembranças da infância, isso tem muita lembrança da infância disso. E você também deve ter. Quantas vezes você não fez algo, no momento ali de irritação, você estourou, no momento de ira, você explodiu, agrediu alguém, verbalmente, fisicamente, e logo em seguida, nossa, me desculpa, não foi de propósito, não foi minha intenção, foi sem querer. Cara, viver com propósito é exatamente, cara, não, eu realmente quis fazer aquilo ali. Eu quis, e eu fiz. Sinto muito que eu tenha agido dessa forma, sinto muito que eu tenha te feito mal, tenha te causado danos. É assim que a gente deve agir. E não, ai, eu fiz mal pro outro, eu preciso me sentir mal, não foi de propósito, foi sem querer. E a partir desse momento a gente abre mão da nossa verdade, abre mão da vontade, abre mão da intenção de viver. Cara, a vida não é sobre ser linear, não é sobre ser um robô, de ser zen, paz e amor, uma coisa assim constante o tempo inteiro. Cara, temos 6 emoções totalmente fortes, poderosas, que estão aqui querendo se movimentar o tempo inteiro. A gente precisa sentir, deixá-las se movimentar, a gente precisa sentir todas essas emoções. Então não faz sentido a gente querer buscar ser algo linear e buscar ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa boazinha.
por trás disso tem algo muito sombrio. E aí é onde a gente manifesta esse propósito sombrio do corpo. E é exatamente isso que a gente precisa descobrir. Descobrir o propósito não é descobrir algo misterioso, não. É descobrir exatamente a minha intenção em cada ação que eu tenho. Eu estou falando aqui com você agora, estou fazendo isso com propósito, de propósito. Estou trazendo essas informações de propósito, com intenção. E muitas vezes eu vou falar de maneira agressiva, muitas vezes eu vou falar de uma maneira a movimentar realmente algo dentro de você. Eu não vou estar fazendo isso sem querer. Ai, me desculpa se você se sentiu mal. Não, é com intenção para realmente te revelar alguma coisa que está dentro de você, que você precisa reconhecer, criar consciência, porque só através da consciência a gente consegue mudar. Terceiro ponto é descobrir e definir o nosso propósito de vida. Cara, o que é maior, mais sagrado, o que é mais importante para mim? Aqui, eu como esse corpo estando aqui, agora, o que é importante para mim? Qual que é a minha verdade, o que me empolga? Eu preciso definir isso, deixar isso muito claro para mim mesmo. E no momento em que fica claro para mim, eu estou em paz comigo, com essa escolha, o meu campo fica harmônico. Eu não preciso sair e ficar falando para todo mundo. Não, a gente não precisa falar, ficar falando, eu estou fazendo isso aqui porque é o meu propósito. Porque... Não preciso ficar fazendo isso. No momento em que eu defino, é importante estar alinhado com o Espírito. E a gente descobre qual que é o propósito do Espírito. O que o Espírito realmente veio fazer aqui através da minha alma. O que a minha alma carrega? Carrega uma missão, um propósito, algo para curar a minha ancestralidade, é para eu consigo acessar uma consciência, uma cura, uma percepção que pode ajudar outras pessoas a se desenvolverem, se curarem de traumas, a se curarem de doenças. Cara, o que eu realmente posso fazer através do meu espírito? Eu posso conseguir simplesmente no momento ter o poder de uma pessoa que está em aflito, triste, eu simplesmente conseguir chegar do lado dessa pessoa, olhar para ela e transmitir uma paz, compaixão, amor. E somente isso, sem precisar dizer mais nada, somente isso. Já vai dar para ela aquilo que ela precisa, para se sentir bem, para voltar para ela mesma. Às vezes o propósito do Espírito é esse. Para ficar mais claro, vamos fazer uma recapitulação. Propósito. 3 pontos para entender o que é o propósito. Primeiro, que existe uma dualidade. Existe o que o meu corpo está querendo e o que o meu espírito está querendo. Segundo ponto, o propósito não é sobre encontrar algo misterioso, não. É sobre descobrir o que estamos realmente fazendo e causando aqui e agora, a todo momento. Você está no seu trabalho, você está na sua casa, você está num momento de lazer, num grupo de amigos, você está numa conversa, no celular, seja o que for. O que você está fazendo ali? Qual a sua intenção? Qual o seu sentimento? Quais os seus pensamentos? Entender isso, profundamente isso. Entender, às vezes, o propósito de uma fala. Às vezes uma fala vai revelar a sombra, vai revelar uma ferida, vai revelar uma covardia, uma necessidade de validação, por exemplo. Terceiro ponto, definir. Descobrir e definir. O que o seu espírito mais quer e o que o seu corpo mais quer, e o que mais vai fazer você se sentir vivo. Então, muitas vezes tem pessoas que
não quer, às vezes tem uma vida financeira boa, tem um trabalho bom, elas se sentem bem ali, mas falta algo, falta o propósito do espírito, um algo maior. Às vezes esse algo maior não é para o mundo necessariamente, mas é primeiramente para ela e para as pessoas ao redor dela, pode ser para ela e para a família dela. Ela pode ter um trabalho bom e ela vai precisar encontrar alguma coisa paralelo para que ela possa manifestar o espírito dela. E é onde muitas vezes a igreja ela acaba sendo fundamental, ou um projeto voluntário, ou trabalhar como eu. Ano passado eu fui trabalhar num abrigo provisório de inverno que acolhia os moradores de rua. Foi uma experiência muito interessante. Estar ali, ser um cuidador, um orientador, na verdade, estar orientando as pessoas o que elas precisam fazer, para onde elas precisam ir. Conheci muitas pessoas ali e para algumas eu consegui levar um pouco de luz, um pouco mais de esperança. Então fazer esse tipo de trabalho com um propósito maior, que o nosso espírito está pedindo para fazer, como eu posso ser luz na vida do outro. E muitas vezes o espírito é isso, ele é luz. O nosso espírito, ele é luz, é a chama de uma vela. E às vezes a gente só precisa chegar com essa vela, uma vela de uma pessoa que está com a chama apagada, e acender. Às vezes o espírito, ele só pede para a gente fazer isso. Muitas vezes a gente não precisa fazer nada extraordinário, somente de estar ali, presente, sem mais nada passando pelos pensamentos, sem mais nada emocionalmente acontecendo, somente ali. Às vezes é só isso é necessário para acender a chama divina que existe dentro da outra pessoa. E uma coisa importante para a gente finalizar essa ideia sobre o propósito é que no caminho para viver de propósito vai ser necessário a gente ser autêntico. Eu ser autêntico naquilo que eu estou fazendo. Ser verdadeiro, primeiramente comigo mesmo. Se eu não estou bem, não preciso demonstrar que eu estou feliz, que eu estou transbordando alegria, transbordando amor e gratidão. Não, não preciso disso. Se eu não estou me sentindo bem, se eu estou revoltado com alguma coisa, se eu estou passando por algum processo, tem que ser verdadeiro, mas também não preciso ser grosseiro com o outro, ser violento, ser agressivo com a outra pessoa. É ter essa consciência. Muitas vezes, se eu quero ficar quieto, é ser honesto e verdadeiro. Então, agora eu não estou para conversa, tá? Em outro momento a gente conversa. É ser sincero, ser autêntico. E a autenticidade, ela exige autoconhecimento. Para muitas pessoas, vai ser apenas o autoconhecimento daqui, da matéria, do corpo. Para muitas outras, vai ser necessário também o autoconhecimento espiritual. Saber quem ela realmente é. Saber a cura que muitas vezes ela carrega a responsabilidade de resolver, de toda a ancestralidade dela. Cura da ancestralidade da alma, de outras vidas. No momento em que somos luz nessa vida para nós mesmos, conseguimos ser luz para todos os outros ao nosso redor. Nessa vida e também em outras vidas. Porque se outras vidas têm um certo impacto e influenciam a nossa, nós também temos o poder de influenciar outras vidas. Então, seja luz, onde quer que for. Esse é o propósito maior do Espírito. Seja luz. Está na hora de despertar. Agradeço você que ficou até aqui. Se você gostou, deixe seu like, deixe aqui nos comentários o que você achou. Se ficou alguma dúvida, se quer saber mais. Ou se você tem aí alguma coisa, algum ponto de vista, alguma opinião sobre algum assunto que você
tem uma confusão, porque você ouve uma pessoa falando uma coisa, outra pessoa falando outra, sobre o mesmo assunto, e isso não está claro para você e você gostaria de esclarecimento, deixe aqui nos comentários que eu gravarei um vídeo sobre esse tema. Abraços, beijos, fiquem em paz. Gratidão.